Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Festival Política, a edição de Braga. Hum, hum, Hoje vamos ter um debate sobre questões ambientais e também sobre o clima, em torno das problemáticas que este assunto tem vindo a trazer, sobretudo na orla da juventude, no ativismo, mas aqui especificamente fazendo a ponte para o campo político. As alterações climáticas e este termo tem vindo a surgir já há algum tempo, já há alguns anos, algumas décadas, aliás, e tem a ver com aquela ideia cunhada pelo Paul Crutzen, num artigo um, àquilo que estamos a viver como o antropoceno, ou seja, a ideia de que o ser humano está a imprimir uma nova era, portanto, uma nova história, uma nova narrativa geológica no planeta Terra, no planeta que todos habitamos, e a partir da sua ação. E que esta impressão, esta marca, estas alterações nos ecossistemas e no sistema Terra, um, vêm desde a Revolução Industrial aí o seu início, digamos assim, como origem. A ideia de que a ação do homem, o seu consumo, a sua vida, a forma como vive, a forma como está na Terra, afeta os outros seres viventes da Terra e não viventes também, fazendo com que esse processo venha a acabar com a própria humanidade, o próprio homem. Há também quem fale de capital-oceno, ou seja, a ideia de que o processo capitalista iniciado pela Revolução Industrial tem como lógica a extração para a obtenção de lucro do próprio homem e, portanto, que essa, digamos, essa extração intensiva dos meios da Terra em que nós habitamos está a provocar, portanto, a extinção do ser humano como a conhecemos. Nós não sabemos como é que era isto antes do humano, não há narrativas antes do Jardim do Éden, ou tomando em metáfora o Jardim do Éden, e portanto só sabemos aquilo que há depois da presença humana. Para o nosso debate, convidamos uns digníssimos e as digníssimas embaixadoras do Festival Política em Braga, que estão a desenvolver um trabalho com o festival e os seus valores e as suas dinâmicas e as suas propostas, de forma a trabalhar estas questões e outras num contexto muito específico da cidade de Braga, que é no norte de Portugal. Por uma questão de metodologia, vou dizer quais são as regras e depois passo a palavra à apresentação dos embaixadores, que se apresentarão pela sua própria fala. Quando estiver alguém a falar, as outras pessoas desligam os microfones, cada pessoa poderá ter uma intervenção entre 2 a 3 minutos e depois eu conduzirei para pessoas que queiram falar. Basta levantar o braço ou então levantar a mão aqui no próprio Zoom Colibri. Vamos começar com uma primeira ronda genérica e geral sobre como é que está o estado da arte sobre esta questão do ambiente e a política no contexto europeu, mas também global, e depois faremos uma segunda ronda para o contexto mais local de Braga. E como é que essa discussão se está a localizar, digamos assim. Portanto, fazemos ao contrário, partimos do global para o local. Tendo dito, passo a palavra aos embaixadores e que se calhar, porque é mais fácil aqui ver no Zoom, seguimos a ordem alfabética e, portanto, passo a palavra à Carla Barroso para se apresentar. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui convosco, é uma enorme honra.
O meu nome é Carla Barroso, como o André já disse, tenho 23 anos, nasci aqui em Braga e fui criada também aqui em Braga. Tenho uma licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona do Porto. Estou neste momento no segundo ano de mestrado aqui na Universidade do Minho em Direito dos Negócios Europeus e Transnacionais, em que o tema da minha tese vai centrar nos impostos ambientais, com um enfoque no imposto do carbono, dentro e fora da União Europeia. Também sou voluntária no ReFood e também sou militante num partido político, apesar de, obviamente, estar aqui a título completamente independente. Ok, agora se calhar passamos para a Jéssica Oliveira. Muito boa tarde, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, mesmo. Bom, como vocês já viram, eu acho que eu sou a única brasileira aqui do grupo. Atravessei o Oceano Atlântico para cá há 2 anos, vivo em Braga há 2 anos, tenho gostado muitíssimo de viver aqui, sou advogada, especialista em direito público, sou aluna do mestrado na Universidade do Minho em Ciência Política, já estou na minha fase de tese. A minha tese é em políticas de integração de imigrantes brasileiros, e especificamente na cidade de Braga, o que tem sido enriquecedor para mim, ter essa proposta de trabalho, enfim, de pesquisa. Para além disso, eu sou voluntária na Cruz Vermelha, que é outra experiência minha que tem sido enriquecedor nessa parte de cidadania, através de um projeto que chama Programa Escolhas, que é um programa muito bem sucedido do governo português. E pronto, é isso. Muito obrigado, Jéssica. E agora passo por ordem alfabética à Marília. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Marília Barros, tenho 21 anos e estou já terminei, não é licenciatura, em Ciência Política na Universidade do Minho. Ciência Política sempre foi a minha paixão desde pequenina. Eu costumo dizer que os meus pais aqui em casa me chamam a pequena revolucionária porque eu tenho assim sempre, desde pequenica que já gostava de argumentar política e acima de tudo mas quando entrei em Ciência Política de facto na Universidade do Minho sempre foi a minha paixão, foi um desafio tremendo e é por isso que eu aceitei Ok, Marília, estou a ouvir com algumas dificuldades. Aliás, não estamos a ouvir. Então, para não perdermos mais tempo, eu passo ao Manuel. Manuel, estás-me a ouvir? Manuel? Bom, então, não estando o Manuel, passo à Sofia Canteiro e já voltamos aos outros 2 intervenientes, assim que for possível. Olá, boa tarde. Isto parece uma ação espírita, estas novas reuniões. O meu nome é Sofia Canteiro, tenho 22 anos, sou embaixadora do Festival de Política em Lisboa, estou neste momento em Braga a apoiar este projeto aqui em Braga e sou licenciada em Relações Internacionais no ISCS, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e fiz parte do núcleo de núcleo académico para a proteção ambiental no mesmo instituto, e agora faço parte do Festival de Política com prazer. Muito obrigado. Uma saudação especial à Vera Macedo, que está a fazer a interpretação desta conferência em língua gestual. E é assim que se diz língua. Que é uma língua como outra qualquer, como a nossa oral. Né? Passo agora então ao estado de arte. As causas ambientais têm trazido jovens para a rua num movimento inédito à escala global e que tem a figura de Greta Gutenberg como principal impulsionadora destas greves climáticas.
A pergunta que se põe é: será que está a nascer uma nova geração mais interveniente nas causas sociais, ambientais e políticas, fazendo esta ligação entre estas diferentes áreas? Estão a ser ouvidos pelas instituições públicas? Os partidos estão a escutar esta nova vaga, digamos, protagonizada por uma juventude de diversos quadrantes políticos? Será que o voto das próximas gerações de jovens vão influenciar eleições de forma a introduzir isto na agenda política, quer ao nível local, quer ao nível internacional? Portanto, quem quiser falar, esteja à vontade. Posso começar? Esta nova, não é novo, mas este ativismo climático mais presente na tomada de decisões políticas e na maneira como a sociedade civil traz o assunto da emergência climática, acho que e a geração mais jovem ainda por cima é cada vez mais presente devido ao facto da pluralidade de informação que existe disponível e acabam por haver uma nova organização e uma nova maneira de olhar para estas informações e como elas existem na nossa vida real. Nós, na geração de quem nasceu entre 1990 e 1999, 2000, conseguimos todos olhar desde o nosso passado, quando éramos crianças, até agora, como tudo mudou tanto. E acho que está realmente diferente. Agora, se vamos ter as reações das instituições políticas que queremos ver, isso já é outra conversa, porque continuam os interesses económicos são cada vez maiores, porque o risco é cada vez maior. E então acho que há uma testa de ferro da sociedade civil mais jovem, não tem necessariamente de ser mais jovem, mas neste caso são, contra as instituições políticas, os interesses financeiros das grandes empresas, etc. Bem, levando em consideração também, eu venho de um país com um nível de desigualdade extremamente alto. E isso faz também toda a diferença na forma como os políticos lidam, sem ter, lógico, qualquer conotação política, direita ou esquerda, já deixo isso bem claro no meu discurso, né, que isso também é muito relevante no meu país, mas nós sabemos agora que a floresta amazônica, infelizmente, até 2030 está fadada a virar uma savana, e isso é muito grave, porque a gente está falando da maior floresta tropical do mundo, né? E isso se deve muito pelo fato de existir um desmatamento sem qualquer eficiência política de fiscalização perante a isso, os órgãos públicos, não existe essa intervenção efetiva dos órgãos públicos perante a isso, e de que forma que a gente consegue perceber isso melhor. Vejo, sim, que boa parte do fato de eu ter vindo estudar ciência política é, sim, da minha insatisfação perante a ineficiência e a ineficácia da proposição do meu país. E outra coisa que eu acho ainda gravíssimo é que a maioria dos políticos que estão no poder, no Congresso Nacional, né, são latifundiários, pertencem ao agronegócio. E isso é ainda muito grave, porque quem comprova, quem aprova as leis, quem tem uma normatização eficaz, acaba por atingir essa normatização perante a questão favorecida ao agronegócio e à agroquímica. Então, isso é um outro fator problemático.
Eu acho que é inegável que está a nascer uma nova geração de ativistas, não só no ambiente, mas em causas sociais. Podemos ver, por exemplo, em Hong Kong, que os movimentos começaram muito pelas universidades e agora nos Estados Unidos mais recente com a questão do racismo estrutural que eles têm e que nós aqui na Europa também temos, e mesmo na Bielorrússia também há uma grande camada de jovens que se interessa e que percebe que se nós, porque nós acho que temos a noção de que é necessário fazer mais e não vemos isso acontecer. E era também um bocado como a Jéssica estava a dizer, a questão climática não é de esquerda nem de direita, é uma questão que abrange todos os partidos políticos, que nos vai tocar a todos. Claro que aos mais pobres e aos mais desfavorecidos vai tocar de uma maneira completamente diferente. E acho que esta geração tem a consciência de que não... A questão, por exemplo, de se estamos a ser ouvidos, eu acho que não, acho que... E é por isso que nós nos tornamos tão ativistas e vamos, por exemplo, com a Greta, as greves climáticas, acho que é mesmo num caso de desespero para nos conseguirmos fazer ouvir, porque tem de haver uma reação, porque vai nos tocar, é um mundo em que nós vamos querer viver. E eu no outro dia estava a ler uma entrevista e eu acho que é muito a questão também psicológica, porque eu acho que ninguém está preparado para perceber realmente o mundo em que nós vamos viver, porque quando nós fazemos projeções, por exemplo, como é que vamos estar daqui a 10 anos, como é que vai ser a vida dos nossos filhos, como é que os vamos levar à escola, ninguém pensa que, por exemplo, no verão não vamos conseguir estar no Alentejo, ou que vai ser uma zona completamente inabitável. Porque provavelmente nós não temos a real noção da crise que estamos a caminhar para ela, e se nada for feito, e mesmo que seja feito neste momento, já há estudos também nesse sentido, que mesmo que se cortássemos as emissões de carbono, o mal já estava lá, e nesta altura é quase que correr atrás do risco. Ok. Marília, nós entretanto fizemos perguntas muito genéricas à volta do assunto do ambiente e a questão da política, e fizemos perguntas: será que está a nascer uma nova geração implicada ou mais interveniente na causa climática, ambiental e política? Tu achas que há mais participação dos jovens na vida política por causa deste tema das alterações climáticas? Eu espero, primeiramente, que isto não volte a parar, que eu fiquei um bocadinho com a fala cortada, mas sim, acredito que esteja a nascer uma nova geração de jovens muito mais intervenientes, até porque é necessário, e eles sabem perfeitamente disso. Sabem que é necessário sair à rua para que sejam feitos, para que sejam ouvidos e, essencialmente, para que se fale deste problema, que é um problema que nos cabe a nós todos, em conjunto, resolver. E a urgência com que nós temos que tratar este problema, acho que tem que ser vista essencialmente por aí. É uma urgência. E acredito muito que ainda há um longo caminho a percorrer, porque e porque as instituições públicas ainda se estão a adaptar, até porque, como as minhas colegas estavam a dizer, estão muitos interesses aqui envolvidos, tanto de um lado como do outro. E é preciso combater isto, e isto combate-se muito também pela discussão de ideias e por falarmos destes problemas. Por isso, sim, acredito que os jovens também se introduziram muito mais na política, porque se antes o debate político era muito mais para determinadas áreas, hoje em dia o facto de existirem problemas e os jovens saberem isso, como os problemas ambientais, torna o debate político muito mais aberto para esses espaços. Se nós repararmos, os problemas ambientais começam agora a entrar nos próprios programas eleitorais políticos e tudo, que medidas é que vamos implementar. Muito porque os jovens começaram esta discussão, e jovens e entre outras, e as pessoas, não é? No fundo, nós temos que começar esta discussão para que o caminho seja feito e para que nós consigamos chegar em conjunto a uma solução. Por isso que acho que é por aí, sim. Para além dos partidos políticos e para além das instituições, vocês acham que estão a ser tomadas medidas no ponto de vista global, ou seja, nas instituições supranacionais, de forma a pressionar países, como falava a Jéssica, que têm teimado em não ver este problema, ou seja,
a ideia de que muitas vezes essas instituições não são capazes de impor agendas a esses países, sobretudo o Brasil, que tem imensa responsabilidade porque tem uma biodiversidade que respeita toda a humanidade, não, ou seja, o desmatamento da Amazónia, a questão das secas, a questão da monocultura, da soja, essas questões, de que forma é que isso tem acontecido de forma lenta, demasiado lenta. A pergunta estende-se a todos os embaixadores. Se de um lado a gente percebe que as instituições públicas, e aí eu queria trazer também essa questão do capitalismo, tá, em voga. Até que ponto, e essa é uma reflexão que eu também queria deixar para todos que estão a escutar, porque isso tem muito a ver com a nossa consciência. Apesar de termos voz ativa, temos redes sociais, temos essa questão de comoção que nós sentimos que a gente tem tido muito mais voz nesse momento de um lado, né? Porque isso é muito importante, afinal nós estamos fazendo parte de uma revolução tecnológica, não é mesmo? E a gente tem realmente sentido isso. Afinal, a nossa voz tem a ver com o fato de termos algo que é como se fosse mais amplo. Então, se de um lado a gente tem mais voz ativa, de outro, a gente tem uma indústria extremamente auspiciosa, extremamente ineficiente, aliás, prezando muito pela eficiência da questão somente do dinheiro, mais do que qualquer outra questão ambiental. E pessoas sofrem com isso, pessoas morrem de fome por causa disso, e isso é muito grave. Isso é tão grave que me causa uma situação até de não saber muito entender e perceber a que ponto estamos chegando e até que ponto isso vai acontecer, porque essa discussão ela já permeia há anos. E até que ponto a gente vai chegar? Será que... E aí é outra reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, e que eu gosto muito, inclusive, de uma frase do Mahatma Gandhi, que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Até que ponto a gente vai esperar também quem é responsável por isso resolver, ao invés de nós tomarmos causa disso, né? E até que ponto essa teoria vai chegar na prática, né? E pronto, é uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês e que eu acho de suma importância, né? Refletir sobre a nossa consciência. Eu acho que acrescentando ao que a Jéssica estava a dizer, é que nós temos poder naquilo que consumimos, não é? Mas isso depois também nos pode levar para outros aspectos, que é a questão do greenwashing, quando as marcas dizem que são verdes e depois vai saber e não o são, não é? Mas acho que nós devemos tomar consciência realmente e fazer um esforço. Claro que há pessoas que têm mais disponibilidade para isso do que outras. Fazer um esforço para ver o que é que compramos. Porque há questões que são mesmo mínimas e que, se forem tomadas em grande escala, que pode fazer totalmente a diferença. Por exemplo, a escova de plástico, a escova de dentes, as palhinhas, são coisas que, se calhar... Até há pessoas que gozam com isso, porque acham que o que é isso no oceano. Mas se nem que eu convença outra pessoa a fazer essa mudança, é um efeito em cadeia. E na questão, por exemplo, das instituições, nós na União Europeia, agora com o Green Deal, há uma grande pressão com os governos para as questões ambientais. Mas a questão é que, mesmo que se faça uma redução do dióxido de carbono dentro da União Europeia, essa redução pode ser levada para outro espaço no globo, não é? E portanto, tem de ser uma vontade a nível mundial, porque se temos a União Europeia com esse esforço e depois temos os Estados Unidos a sair do Acordo de Paris,
o dióxido de carbono simplesmente muda de um lado para o outro e as emissões vão continuar a existir. Por isso acho que é muito difícil à ordem mundial existir um sentido único, mas acho que também é preciso consciencializar as pessoas, lá está, para votarem, porque nesse sentido todos temos uma voz e todos podemos votar em políticos e em pessoas que realmente podem fazer a diferença. Eu tenho uma visão um bocado mais negativa da coisa. Acho que estamos tão embrenhados neste sistema económico que é tão explorador e orientado para o lucro e para o crescimento económico que estamos nisto e estamos avisados sobre isto há décadas, desde os anos 60, desde os anos 70, até antes que existem informações sobre o que é que pode acontecer e quais são a gravidade da situação. Só que à medida que esse tempo foi aumentando, também foi aumentando a capacidade de influência das grandes empresas e dos seus interesses, que acabam por ser, a nível financeiro, os seus interesses são maiores que os nossos. E temos de repensar a nossa voz, temos de repensar a democracia na União Europeia, porque o nível onde nós aqui em Portugal nos podemos colocar em termos de uma ação maior, e temos de repensar a maneira como é que nos vamos fazer ouvir, como é que os nossos interesses e o interesse público consegue ser ouvido e considerado de uma maneira igual ou superior ao interesse das grandes empresas. Mas da minha visão é mais negativa, mas tem de acontecer, porque se não acontecer é o fim da humanidade. Sim, por exemplo, eu concordo com a Sofia nesse aspecto, porque eu acho que os nossos interesses, no fundo, em comparação com os interesses das grandes corporações económicas, há uma discrepância muito grande. E como é óbvio, isso traduz-se em todo o atraso que nós temos vindo a sentir ao longo deste tempo, porque estes processos, já se fala sobre estas questões há imenso tempo, só que continuamos a atrasar a discussão. E, por exemplo, eu acho que todos vimos agora, por exemplo, o relógio que foi colocado em Nova Iorque a dizer que tínhamos 7 anos para cuidar deste problema, no fundo, e por isso mesmo eu acho que isto se traduz essencialmente a necessidade que nós temos de tratar isto, de falar sobre isto e discutir isso. E concordo muito com a Carla no sentido do esforço individual, porque acredito que haja um esforço individual que também pode ser feito e que também se consegue produzir mudanças acentuadas. E relativamente àquilo que a Jéssica estava a dizer, concordo a 100% também, porque acredito que nós estamos numa geração que nós temos, o acesso à informação é muito mais facilitado atualmente que as gerações há imensos anos atrás, portanto nós hoje em dia temos acesso à informação de uma forma muito mais fácil. É claro que isso traz alguns problemas, por exemplo, sabermos distinguir se a informação é verdadeira ou se não é verdadeira, portanto tudo tem consequências positivas e negativas, temos é que saber discernir uma coisa da outra, mas, por exemplo, nós quando falamos da parte mais internacional, por exemplo, os refugiados climáticos, que são uma situação que está a piorar de ano para ano, e há pouca legislação internacional que apoia estas pessoas. Ou ela existe ou é pouco clara. É que existe, é muito pouco clara e praticamente insuficiente. Portanto, refugiados climáticos vão continuar a aumentar. Nós não podemos achar que não vamos fazer parte deste grupo, porque nós, para onde estamos a caminhar, sabemos perfeitamente que o ambiente não escolhe que setor é que vai afetar.
nós não somos imunes a nada, e acho que a situação da pandemia também mostra isso. Aliás, isto também tem tudo a ver com problemas ambientais e com o desequilíbrio ambiental que nós temos vivido ao longo dos anos. Por isso, acredito mesmo que a nível internacional, principalmente, tenha que haver uma legislação e uma conversa e que todos consigam falar sobre isto abertamente, principalmente no que diz respeito a apoiar estas pessoas que têm estado a sofrer com estas alterações climáticas. Obrigado, Marília. Né? Aquela ideia do Bruno Latour de que estamos em profundo desequilíbrio e que equilibrar de novo este desequilíbrio pressupõe um conjunto de ações individuais e coletivas capazes de parar este processo. Eu gostava agora que fizéssemos um giro, como se diz no Brasil, a Jéssica vai gostar, nós também podemos usar estas expressões brasileiras, estão bem resolvidas e tão bem que elas resolvem alguns problemas de oralidade. Fazer um giro para o local e para Braga especificamente e lançar-vos a questão se localmente se têm visto lutas pelo clima, por um clima melhor na cidade e se a participação política dos jovens tem influenciado e tem moldado a forma de pensar e a mudança de mentalidades e atitudes. Aqui estou a falar mais concretamente nas questões da cidade, se há luta por mais transportes, se há luta por separação de lixo, se há luta por defesa da proteção dos rios. Eu lembro-me que há uns anos, eu estudei em Braga, que os rios da zona do centro estavam bastante poluídos, não sei como é que está agora, a questão da água, a questão da proteção do ambiente aí em redor, que é tão bonito. Há bastantes protestos em Braga, nomeadamente na questão do rio e mais focando no Rio Oeste, que sofre imensas descargas e é um tema bastante recorrente, principalmente nas redes sociais, e a questão também do abate de árvores, eu também vejo muita discussão nesse aspecto. No entanto, não vejo jovens muito ativos, são pessoas com uma idade mais entre os 30, não é para não dizer que as pessoas de 30 anos não são jovens, não é, por amor de Deus, mas é mais na área dos 30, 40 anos. Aquilo que está a ser feito, eu, assim à primeira vista, a única coisa que me consigo lembrar é a questão dos autocarros, que parece-me que há mais autocarros elétricos, e a questão do lixo. Nós agora também temos uns novos caixotes de lixo, em que o lixo não está... Acho que foi até o ano passado que o lixo, pelo menos aqui na minha rua, era colocado na rua, não havia um sítio próprio para colocar, e agora nós temos isso. Mas eu acho que a questão mais importante aqui em Braga é mesmo a questão dos carros e do tráfego. Acho que é algo absolutamente que se devia tomar atenção a isso, porque os únicos transportes públicos que nós temos aqui em Braga são autocarros, nós não temos metro aqui em Braga. Sei que fala-se de um metro ou algo parecido entre o quadrilátero, entre Barcelos, Famalicão, Guimarães e Braga. E a questão é que as ruas aqui em Braga não estão desenhadas, e pronto, também no debate que houve antes do nosso, sobre a mobilidade nas cidades, e que por acaso eu fiquei com um dado que foi bastante assustador para mim, é que há um atropelamento a cada 3 dias aqui em Braga. Pois. E portanto, como é que as pessoas se podem sentir seguras ou para andar a pé, ou para andar de bicicleta? Eu acho que tem de haver realmente um esforço maior nesse sentido. Acho que é pelo menos para mim é o que eu vejo, e Braga não é uma cidade grande, não é? Eu, por exemplo, realmente também não sou o melhor exemplo, ando de carro e consigo ir de um lado ao outro da cidade, se não for em hora de ponte, em 10 minutos, mas se for em hora de ponte, por exemplo, consigo demorar 1 hora. E eu acho que essa questão devia ter uma atenção mais redobrada.
A questão Carla, tu tens apercebido que há mais pessoas a andar de bicicleta ou que o uso do carro continua a ser recorrente na cidade de Braga? Eu lembro-me quando era estudante, era dos poucos que andava de bicicleta, até me terem roubado depois mais à frente. Eu vejo mais pessoas, mas mesmo assim não são as suficientes. Eu acho que tem muito a ver com a segurança. Eu acho que as pessoas não se sentem seguras e também porque, por exemplo, nós temos ciclovias, mas são cortadas. Não se consegue ir eu não consigo ir da minha casa de forma contínua, à universidade de forma contínua. Há muitas ciclovias na zona, por exemplo, de Lamaçães ou do Minho Center e da Macro, naquela zona, mas e mesmo nessa zona são repartidas. Não há uma continuidade e, portanto, tudo bem que as pessoas podem fazer o esforço, mas também não vão fazer o esforço se vão colocar-se elas próprias em perigo, não é? Bem, com relação a essa questão da própria, e aí eu tô aqui a dizer como imigrante, não sei se vocês sabem, mas os imigrantes, eles podem ter uma participação política que eles podem votar pelas autarquias locais, né, diante de uma prévia inscrição nos órgãos competentes. Pronto, nós sabemos que há de 10 anos para cá, houve um aumento de 137,6%, segundo o Alto Comissariado das Migrações de brasileiros aqui em Braga, né? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, nesse sentido, eu vejo que não tem só também a ver com você simplesmente sair do seu país e vir morar aqui e somente morar. Você também tem responsabilidade, e aí eu chamo a responsabilidade também para essas pessoas, para os imigrantes que estão aqui a viver. As pessoas também têm responsabilidade para que também tenham essa questão da própria cidadania, né? Eu vejo, por exemplo, na Cruz Vermelha, a necessidade real de ter muitos voluntários. Nós temos pouquíssimos voluntários, e aí, pegando um gancho fazendo o link, sei lá, enfim, tendo como achar melhor, fazendo um gancho com o que a Marília estava a dizer sobre os refugiados. Nós, não sei se vocês sabem, nós vamos receber cerca de 135 crianças refugiadas da Síria, aqui na Cruz Vermelha, em Braga. E tem tido, sim, uma real necessidade também da gente também criar essa consciência da importância do voluntariado. Nós não temos que entender somente a questão política só com relação ao voto. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade tem também a ver com a nossa conscientização perante a nossa cidadania efetiva, né? Não é só na hora que eu voto, é o que eu participo, é de que forma que eu participo, até inclusive como a própria Carla faz parte de um partido político, de que forma que ela se posiciona com relação a isso. Não tem somente a ver com a questão do voto, mas sim a nossa participação como cidadão. E isso é de suma importância, tanto em movimentos sociais, feministas, contra-racistas, de que forma que a gente se posiciona perante a isso, perante a toda uma problemática estrutural que a gente tem visto, né? Então, eu gosto muito de também puxar essa responsabilidade para a gente, né? Porque quando a gente puxa a responsabilidade para a gente começa a criar uma consciência mais natural das coisas, né? E pronto. Eu concordo com todo. Eu estou sempre a dizer concordo, mas eu concordo mesmo. Eu fui para Braga para estudar, não é? Por isso eu não nasci em Braga. Eu sou de Passos de Ferreira, por isso quando eu ouço a Carla dizer que Braga não é uma cidade grande, eu fico, tens que vir a Passos, porque Braga para mim é uma cidade enorme, sim. Mas assim, eu fui para Braga e realmente uma das coisas que mais me surpreendeu foi o tráfego, sim. Porque havia tanta gente a andar nas ruas, os autocarros sempre muito cheios e todo esse movimento é mesmo assustador conseguir perceber
perceber até que ponto é que aquilo faz e está a afetar o ambiente, sim. Quando eu estava lá, eu vi que eles introduziram trotinetes elétricas na altura e que vi que algumas pessoas estavam a adotar aquilo, mas era mais do género para experimentar, não era a dar um uso eficaz àquilo, assim. Mas vejo muitos estudantes, por exemplo, a ir para a universidade de bicicleta. Não sei até que ponto é que serão muitos, acho que a maioria provavelmente andam de autocarro, não é? Mas não sei até que ponto é que serão assim tantos. Acredito, eu quando estava em Braga também houve a manifestação, a greve climática por causa do clima, e vi que até houve muitos jovens que participaram e fiquei impressionada com isso, não é? Porque nós aqui, pelo menos em Passos, não conseguimos ter essa mobilização tão grande como em cidades como Braga, por exemplo, e portanto achei que à partida os jovens estariam mais introduzidos nessas atividades. Outra coisa que eu tenho que concordar com a questão do voluntariado e tudo mais é que eu costumo dizer que a política está em todo lado, e um dos medos que eu tenho é que a política se transforme em tabu e seja basicamente impossível nas famílias nós podermos discutir e falar sobre política, porque como a Jéssica estava a dizer, a política não se faz só quando nós vamos votar, a política faz-se em todo lado, faz-se até mesmo quando nós nos manifestamos, falamos com os nossos amigos sobre determinado assunto que achamos importante falar e necessário, como este do ambiente. Por isso, acredito que é importante que nós criemos espaços e meios para que o debate político seja feito e, por exemplo, como orador na conversa de abertura do Festival de Política dizia a importância de estarmos presentes nos processos de tomada de decisão, mas a importância também de nós estarmos presentes noutros momentos, no voluntariado, nessas pequenas coisas que também são política e que também conseguem sim fazer uma diferença. Por isso, assim. Sofia, mesmo não sendo Braga, estando aí a apoiar o Festival Política, estão-me a ouvir? Gostava que refletisse um bocadinho sobre o que é que tu estás a ver da vivacidade política de Braga nestes dias que estás no festival e a forma como estes diálogos podem contribuir para um maior comprometimento só nas atividades políticas, digamos, formais da República, como ao voto, mas naquelas que a Jéssica aqui apontou, que são as ações concretas que fazem mudar realmente as implicações das alterações climáticas no nosso dia-a-dia. Bem, eu não sou de Braga, mas tenho família cá e venho cá muitas vezes. Portanto, há uma coisa que eu sempre reparei, é realmente o trânsito e a quantidade de carros como as pessoas conduzem. Não é, assim, em Lisboa é mau, mas aqui é diferente. Aqui é diferente, parece que anda toda a gente passar primeiro. E não sabia, realmente não sabia desses dados dos atropelamentos em Braga, muito grave. Mas uma coisa que me deixa muito contente quando venho a Braga é ver que há realmente muitas árvores. Mas não tanto em Braga Centro, mas no vale toda à volta de Braga há muita zona verde e parece-me que é bastante... tomam conta, porque também faz parte do turismo de Braga. Sempre achei também aqui em Braga, posso estar errada porque não tenho tanta noção das coisas internas, mas sempre vi reivindicações políticas nas paredes aqui em Braga. E sempre tive a ideia que era uma cidade bastante ativa nesse campo. Também é das poucas cidades em que eu vejo tantos, quer dizer, tantos não, mas cada vez mais autocarros elétricos, deixa-me contente. Mas sim, não haver... e o centro ali é a zona Rua do Soto e há uma zona histórica de Braga que é realmente pedonal.
e que não acontece em Lisboa, não acontece em quase sítio nenhum. Mas lá está, a situação das ciclovias, acho que é um investimento muito urgente que tem que se fazer para que as pessoas se sintam seguras a pegar na sua bicicleta ou pegar na sua trotinete elétrica ou whatever, que realmente peguem e façam disso um hábito e não um momento de ok, agora não tenho nada, vou andar de bicicleta, mas só até ali, porque depois também não posso ser muito mais, porque há um maluco qualquer que ainda me leva à frente. E é muito importante isso. Posso fazer uma coisa, André? Desculpa. Sim, sim, à vontade. Em relação aos autocarros, a questão também é a oferta. Eu, por exemplo, tenho um autocarro aqui à beira de casa, mas ele passa de meia hora e, por exemplo, se quiser ir para o Braga Park ou para a universidade, tem de apanhar 2 ou 3 autocarros. E era só isso, era a questão do que usar e que realmente são cada vez mais elétricos, mas também, e eu moro supostamente no centro, eu estou a 5 minutos da Sé, portanto as pessoas que moram na periferia da cidade, tipo Prado ou Tibães, é muito, muito pior. Naquilo que a Jéssica estava a dizer do ativismo e do voluntariado, acho que também é muito importante as pessoas também sentirem que têm uma responsabilidade para com a sociedade e não se acomodarem à situação e não só dizerem que está mal porque está mal. E acho que também, e eu contra mim falo, é preciso as pessoas também não terem quase como um medo dos partidos políticos, porque eu até há bem pouco tempo tinha muito medo de me associar a um partido político, achava que os partidos políticos eram todas máquinas para formatar pessoas ou entrar numa Jota ou algo do género, e o que eu encontrei no Voto foi realmente e penso que nos outros partidos isso também possa acontecer, relaxar, é um preconceito meu, que isso também pode acontecer, e acho que as pessoas também, não é preciso se vincularem a um partido, mas girem e verem o que é que se discute e também darem as suas ideias e verem que se calhar também podem ser ouvidos, e acho que as pessoas também têm de sentir que têm essa responsabilidade para com a comunidade em que vivem. Posso só dizer mais uma coisinha? Pode, É um sim. minuto. É só uma reflexão que eu queria colocar aqui para vocês perante a questão da ciclovia. Eu também vivo bem próximo do centro, então, pronto, é bem localizado. No entanto, eu faço sempre corridas e caminhadas até o Bom Jesus, que pronto, para quem não sabe, ganhou agora como patrimônio da Unesco, né? Patrimônio Mundial da Unesco. É um lugar lindíssimo. Venham visitar, inclusive, depois desse contexto todo do Covid, mas pronto, fica feito o convite. E aí, o que acontece? Ali, não sei se vocês já viram, tinha uma parte toda de árvores, né? De uma arborização ali. E ali eles fecharam tudo para colocar a parte da ciclovia. E muitas pessoas chegaram a manifestar contra a ciclovia. É isso que me causa um pouco de confusão também. Fica uma questão, essas pessoas elas manifestaram contra a questão da ciclovia porque tiveram que, na verdade, cortarem todas aquelas árvores, toda a parte arborizada para construir a ciclovia. Então, se faz necessário também uma política eficaz, no sentido de, sim, ter uma mobilidade, óbvio, mas, por outro lado, de também saber observar essa questão ambiental, né? E pronto. Muito interessante esse aporte, Jéssica, porque tem a ver com isso, não é? Com o confronto entre comunidades ou ideias de cidade. Acham de que forma é que a universidade, ou sendo Braga uma cidade universitária, com uma universidade com alguma reputação até nacional e mundial, de que forma é que a universidade tem respondido a esta questão das alterações climáticas? Pedia-vos em 2 minutos o nosso tempo inicial. Se puderem dar um pequeno contributo, de que forma é que a universidade pode contribuir? Conseguiram-me ouvir, não?
Mais ou menos, conseguiste repetir, André? Se faz favor. Ok. De que forma é que a universidade tem contribuído para este debate? E se vocês acham que a universidade, ou especial, no sentido disto que a Jéssica estava a falar, ou seja, fazer com que os projetos sejam apresentados em contacto com a comunidade, de forma a criar diálogos que sejam benéficos para todos, ou seja, haver ciclovia, mas também árvores. Ouviram? Não. Sim, eu posso começar. Marília. Ok. É assim, eu nesse aspecto, eu vou começar, mas eu vou admitir que eu nesse aspecto não consigo dar assim uma resposta de sim ou não. É um bocadinho complicado. Eu acho que, essencialmente, na universidade há muitos movimentos em que nós podemos ver essa defesa, mas assim que eu não consigo mesmo dar assim uma resposta muito direta sobre isso. Mas lá está, por exemplo, nós temos várias organizações dentro da universidade, por exemplo, várias associações, por exemplo, a Associação de Debates e assim, que muitas vezes pode promover esses discursos e esses debates entre alunos sobre essas temáticas e não só sobre o ambiente. Eu vejo que eles fazem debates sobre imensos temas. Portanto, acho que nesse assunto dessas atividades e assim, ela é bem constituída. Agora, naquela questão da universidade ter um papel de intermediário, isso eu não consigo mesmo responder de todo, não consigo. Eu estou um bocadinho com a Marília, eu fiz a minha licenciatura no Porto, só agora é que vim para a Universidade do Minho, e tive aulas até fevereiro, porque depois apareceu o nosso querido Covid, e portanto a minha situação de contacto com a universidade é um bocadinho mais limitada. Aquilo que me aparece à primeira vista é que há muitos carros na Universidade do Minho, os parques estão sempre cheios, mas também não sei, lá está, até que ponto é que a Universidade poderia fazer alguma coisa, mas nesse sentido é uma... Talvez pudesse entrar mais nesse aspecto. Na questão da comunidade, eu acho que seria muito benéfico a Câmara fazer algum tipo de parceria, porque sei que tem parcerias, por exemplo, com a Bosch, a nível tecnológico, e poderia também fazer uma parceria com a Universidade de Minho para ver mesmo um centro de investigação ou especialistas a pensar na cidade e a pensar de que maneira é que se poderia conjugar as duas coisas, porque também não podemos optar por um caminho para depois estarmos a destruir outro. Portanto, acho que nesse sentido, e nós temos muita sorte, temos uma universidade bastante bem conceituada aqui em Braga, acho que seria muito benéfico se a Câmara conseguisse esse elo de ligação. Eu só queria acrescentar uma coisa rápido, por exemplo, no último ano, pelo menos no meu curso, nós podemos escolher uma opcional do Minho, que é uma opção que nós podemos escolher que a Universidade do Minho, por assim dizer, oferece. E havia uma que era Ambiente e Energia, e que por acaso foi a que eu escolhi, e a cadeira ela é muito completa mesmo nesse aspecto. São 7 professores de 7 departamentos ou de 6 departamentos da parte da engenharia, e nesse aspecto eles, por exemplo, eu tinha determinadas ideias até sobre o plástico, e os professores foram muito informativos naquilo que disseram e conseguiram completar muitos conhecimentos que nós não tínhamos antes ou até que já tínhamos. Portanto, eu saí daquelas aulas, primeiro eu fui super assustada porque era uma cadeira de engenharia e eu achava que não ia conseguir de todo, mas depois quando saí percebi mesmo que a cadeira é muito complementar e oferece muita informação importante e que muda mesmo a própria maneira de nós vermos as coisas. Muito interessante. Agora têm mesmo que ser muito curtas as outras intervenções. Eu quero fechar às 18h30, se for possível. Ainda queria fazer uma espécie de resumo final. Querias dizer o quê, André?
Só para dizer que eu às 18h30 vou fechar o debate. Se alguém quiser mais intervir. Não. Ok. É também uma... Então, se ninguém quiser intervir, ficam estas questões também para futuras discussões, também envolver a universidade. Estão-me a ouvir? Para envolver a universidade, envolver mais agentes, o mais possível para se pensar a cidade. Estima-se que no futuro a maior parte das pessoas vivam em cidades e, portanto, as cidades vão ser decisivas também para o contributo para se evitar, digamos assim, aquilo que a Carla disse, para se evitar o colapso total, já que estamos a viver algum desgaste provocado pelas alterações climáticas. Quero agradecer-vos pelos vossos contributos, pelo debate, foi muito interessante e deixa pistas para futuros debates e também dá a possibilidade do Festival de Política se inscrever nos debates globais de um tema tão importante como o clima. Obrigado a todos e a todas e bom festival. Obrigada, André, também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Gente, se conscientize, somente isso. É isso. Fica a reflexão aí para todos. Espero que todos tenham refletido aí diante desse quórum feminino. Muito obrigada, meninas. Vocês arrasaram. Tudo a mais, Jéssica. Obrigada, André. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer moderar este debate entre mulheres com tantas coisas interessantes para dizer. Obrigado, eu é que agradeço. Obrigado. Obrigada.